Muito bem, Jair. Nosso convidado hoje é o presidente do Sintraep, o Luiz Carlos dos Santos. Luiz Carlos, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Wagner, Davi, Jair, ouvintes, né, de uma forma geral, especialmente aqueles funcionários da Endur que podem nos ouvir nesse instante, né, que não estejam no trabalho nesse momento, às vezes está nos ouvindo, né? Então, bom dia a todos. Sintraep, Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Pública? Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Públicas Municipais de Toledo. Hoje representa apenas a Endur por ser a única empresa pública, né? Mas no futuro, se vierem a surgir novas empresas, será representada pelo Sintraep também, né? Quantos trabalhadores hoje tem na Endur, Ricardo? Tem essa? Está em média 260 servidores, né? 260 servidores ativos, né? Não ativos. Fora os que de alguma forma estão encostados, estão afastados, né? Mas na ativa, cerca de 200%. Incluindo o operacional e administrativo? Isso, operacional e administrativo, incluso nesses 260. Operacional, administrativo e diretoria também, né? Da empresa pública faz parte, né? 4 diretores, então, em torno de 255 funcionários, tirando esses comissionados, né? Mas a diretoria não é filiada ao sindicato, não, né? Não. Aliás, nenhum servidor do administrativo da Endur é filiado ao sindicato desde que nós assumimos o mandato. Já estamos no terceiro. Os poucos que haviam na época foram se desvinculando. Tem receio, né, dessa vinculação com o sindicato por estarem ali no dia a dia com o patronal, né, com os diretores e tal. Nós estamos tentando filiar, né, o primeiro bendito que deu o pontapé inicial do administrativo, mas eles têm receio, até conversei um dia com o servidor, e eles têm receio de ser o primeiro e depois ser mal visto lá entre o administrativo da empresa, o que é uma grande besteira, uma bobagem, né? Não quer dizer que, né, não tem nenhum tipo de desabono na conduta você ser filiado ao sindicato, né? Mas enfim, no administrativo hoje nós não temos nenhum sócio. Aliás, se tiver alguém ouvindo aí do administrativo, não precisa ter medo do sindicato, não somos, né, o bicho papão, nós apenas defendemos o direito coletivo, né? E esses empregados públicos, os funcionários públicos, eles não participam do acordo ou de ciclo coletivo de trabalho? Da convenção? Temos uma convenção Quando coletiva. tiver classe, eles não participam? Participa aberto aos sócios e não sócios, né? Os benefícios que vierem do acordo coletivo de trabalho valerão, né, para a integralidade, para 100% da empresa. Inclusive para quem não é associado, que, né, cada vez mais se aumenta esse sentimento de, vamos dizer assim, de uma revolta, porque o benefício que você consegue no acordo coletivo vale para todos, né? Mas na hora da luta são poucos, né, sindicalizados, enfim. Estamos hoje, talvez você faria essa pergunta, estamos cerca de 55% a 60% hoje de associados, né? Poderíamos estar muito melhor, mas, enfim, né, um direito da liberdade sindical de se associar ou não, diferente de alguns lugares que a gente sabe que o funcionário entra e já é compulsoriamente associado ao sindicato. Na Endur nós temos essa prática democrática de, né, até legal, né, legal, a lei nacional garante a liberdade sindical, né. E o do operacional que não são associados, por que não? Porque pagam caro? Não, às vezes é por falta de entendimento. Não é caro, é 1% do salário base, nem das vantagens advindas de horas extras, de quinquênios, enfim, né, de alguma vantagem que venha a existir monetária, é 1% do salário base. Muitos deles têm uma visão ainda, é histórico isso na Endur, né, uma visão meio assim de medo de estar associado ao sindicato, mesmo no caso do administrativo, né. Outros têm uma visão um pouco diferente da nossa e foram se desfiliando, o que é errado na minha visão, né. Se você tem uma ideia diferente daquele que está no poder, digamos assim, você tem que permanecer para fazer as críticas com mais, né, digamos assim, legitimidade. Então é um erro histórico que ocorre na Endur, que a gente pouco a pouco, né, no operacional sim, nós estamos trazendo pessoas que estão entendendo a mensagem e estão filiando. O nosso problema principal hoje é no setor administrativo, né. Em 50% a 55% são filiados. Esses não têm medo de serem mal vistos. Como não? Mal visto, Ricardo? Medo de perseguições, de repente, né? Porque a nossa... Será que tem isso? Pessoal administrativo? Então, fazendo essa pergunta aí para esclarecer. Na gestão passada existiu muito disso, né? Nós denunciamos em várias ocasiões isso. Nessa gestão atual não tem nenhuma denúncia de perseguição em relação a você ser sindicalizado ou não, mas nas gestões passadas existiram, da Endur, na gestão passada municipal, né, por extensão da Endur, existiu sim casos de perseguição, que inclusive eu passei por isso e outras pessoas passaram, por vinculação ao sindicato.
Aí de lá para cá teve essa quebra, né? A pessoa foi desfiliando para se desassociar e de alguma forma se desvincular e de repente ter alguma vantagem, que eu não considero vantagem, mas horas extras, de repente, você entra lá numa escala de hora extra, de repente ele daria preferência para aquele que não é sócio do sindicato, que não cria aspas, problemas, né? Então, até porque horas extras não é salário, a briga por salário e não por hora extra, mas tem gente que confunde as coisas, né? Então teve pessoas no passado que se desvincularam do sindicato, né, mais em frente ganharam adicional de função, que lá é o equivalente a FG, né, na prefeitura FG e na indústria adicional de função, que quer dizer a mesma coisa, FG. Ou horas extras, plantões, ganharam plantões, aquelas coisas, né, começaram a ter certas vantagens que na minha visão não é vantagem, né, são pequenos assim, são paliativos, na verdade, para camuflar uma situação de perda de salário. Pouco a pouco isso vai caindo por terra e as pessoas vão entendendo que isso, na verdade, são apenas, né, máscaras que vão caindo com o tempo e o foco, na verdade, é melhoria salarial, né? Por isso que a luta do sindicato tem que ser constante, né, Luiz Carlos? Tentar mostrar para essas pessoas que não é com agrado que se avança na luta dos trabalhadores. Exato, e muitas vezes isso é mal visto, né, mal entendido, e daí, até mesmo no operacional, o cara entende que você está sendo muito radical e que deveria, de repente, retroceder aqui para ganhar ali. Em alguns casos dá para fazer isso, mas em outros é evidente que se você retroceder, você não vai mais reconquistar aquilo lá, né? Foi o caso de quando a gente implantou o plano de cargo do salário. Na época eu fiz a denúncia de que nós estávamos perdendo muito, e perdemos mesmo, e agora que o pessoal está notando que sim, há 2, 3 anos atrás, quando teve a implantação, aquela suposta vantagem que foi pego naquela época, hoje já está se mostrando uma desvantagem. Naquela época não fomos entendidos, hoje estamos melhor entendidos. Vamos ter que fazer uma revisão do plano de cargos e salários, que não seria necessário fazer essa revisão se na época o coletivo todo tivesse compreendido, né? Porque não fomos compreendidos na época. Então muitas vezes é isso, você é visto como radical por defender um avanço e o patronal de repente oferece um suposto avanço ali que lá na frente não se mostrará um avanço. E aí ocasiona isso, a pessoa desfilia porque acha que você está no caminho errado e tal, lá na frente ele te dá razão e de repente até retorna ao sindicato, né? Mas essa discussão é assim mesmo, né, Ricardo? O patrão ele vai arrumar um jeito que ele vai gastar menos. Né? Exato. O empregado tem que buscar aquelas que vai ter melhor vantagem. Se bem que tem, como você está falando, tem as duas vantagens, a imediata e aquela de médio e longo prazo. Né? Você pega uma vantagem, e às vezes parece que aquela imediata é melhor. Ele pensa que aquela imediata vai se perpetuar e não. Porque o plano de cargos e salários, na época, ele foi implantado para equiparar com a construção civil, que tinha uma grande defasagem entre o setor da construção civil da Endur e o setor da construção civil fora da empresa. Então, na época, o Escavinato veio com esse plano de cargos e salários. Nesse plano de cargos e salários teve uma redução de benefícios, por exemplo, de curso de nível superior, de curso técnico, qualificação profissional, caiu os percentuais bastante, mas o pessoal pegou naquela época, porque a equiparação salarial ocorreria, daria uma diferença de alguns casos de R$200, R$300, então o cara pensou, vou pegar isso aqui agora, lá na frente, né, ele imaginou que não teria um curso de qualificação, o que se mostrou um erro, porque tem pessoas hoje que querem protocolar curso de qualificação, mas não o fazem por ser hoje o valor 1,5% para 160 horas, o que lá no passado daria o dobro disso, no acordo coletivo que nós tínhamos. Então agora nós vamos ter que correr atrás do prejuízo, né? Você pegou uma vantagem suposta lá atrás, monetária, que com o passar do tempo, no médio prazo, dá 3 anos lá para cá, já está se mostrando um erro, né? Ô Luiz Carlos, a nova integração, através do programa Contraponto, integração comunidade, mas mais especificamente aqui no Contraponto, tem protagonizado alguns momentos assim, diferentes aí do que se acompanha no dia a dia das emissoras de rádio, que é trazer o debate aqui. E um deles foi quando veio você, representando o sindicato, e o outro, Ascânio, representando a empresa. E naquele momento foi colocado aqui as propostas de um e as propostas da administração. Houve algum avanço de lá para cá? Tem tido um bom relacionamento aí com o Ascânio, com a administração? Houve alguma evolução em relação aos trabalhadores? Houveram evoluções, sim, mas não no foco. O foco nosso é o quê? Melhoria salarial, né? Nós melhoramos aquilo que eu chamo de paliativo. Vale alimentação, vale disso, vale daquilo, porque pega de novo, no momento é interessante, a médio e longo prazo não, por causa da contribuição na previdenciária, quando você aposentar, você terá com aquele seu salário defasado lá de trás. Mas momentaneamente um vale, hoje, somando, nós temos 2 níveis de vale na Endur, né? Um com regras e um livre, somando os 2 dá 230. Então naquele momento foi interessante, nós estávamos em 170, pulamos para 200
230, naquele momento foi interessante. Mas o nível salarial continuou aqui, ele pegou apenas o INPC do período, nós não mexemos nisso ano passado. Ano passado, como foi um ano atípico, digamos assim, porque era um ano em que eles estavam assumindo, né, nós estávamos no começo do ano, teve até digamos assim, esse momento para eles conhecerem a empresa e tal. Mas como estamos hoje em 2014, não tem mais a desculpa de que não conhece a empresa. Se ela tiver condições de dar ganho real, ela tem que dar esse ganho real como reconhecimento, uma valorização, né? O INPC nós temos chamado de esmola, porque não acrescenta nada, né? É uma esmola. A valorização é o que vem pós-INPC. O INPC é burocrático, repasse de infração, que nós sabemos também que é maquiado. Por exemplo, agora deu 5,56 no nosso caso. Nós sabemos que a inflação está pelo menos o dobro disso na realidade aí fora, né? Então você dá o INPC, você tem essa defasagem de pelo menos o dobro disso. Então a fórmula tem que ser INPC mais ganho real para você não ter essa defasagem salarial, né? Então nossa luta tem sido nesse sentido. Parece que a situação é semelhante aos sindicatos dos servidores, quer dizer, são conquistas momentâneas que não vão gerar um benefício lá na frente em termos salariais. É uma política que me parece superficial, muito vazia, não é, Luiz Carlos? Eu queria entrar nesse assunto. Havia uma expectativa com esse novo momento da gestão municipal para vocês também. De que forma vocês estão vendo essa expectativa? Está muito longe daquela visão que vocês tinham de uma nova administração, de um novo momento para os servidores, Luiz Carlos? Havia essa expectativa e há ainda, né? Porque nós estamos diante de um processo de negociação. Digamos que ela foi frustrada no passado em parte, porque nós colocamos uma cláusula que dizia que em outubro nós voltaríamos a negociar um ganho real. Nós voltamos a negociar sim, mas a empresa novamente disse que não poderia conceder, né? Então teve essa frustração ano passado em relação a isso. Esse ano nós estamos novamente cobrando da administração municipal, que tem um termo de compromisso conosco, que o primeiro item é implantar política de valorização salarial. E eu não conheço outro modo de valorizar o salário do que ganhos reais. O INPC é uma coisa obrigatória, burocrática, que não consegue inflacionário, mas ele é burocrático, é considerado por nós como uma mera esmola, uma coisa que não acrescenta em nada, apenas está, né, repondo aquela inflação, mas eu repito que é um mascaramento, que a inflação é sempre maior que aquilo que se concede. Então, a valorização salarial ela se dá com ganhos reais. Reposição de inflação é burocracia, valorização salarial são ganhos reais. A expectativa é que neste acordo ocorra isso. Ano passado nós fomos frustrados, sim, nessa expectativa de ganho real, apesar de ter vindo um vale alimentação melhor, mas o foco, que é o ganho real, que é a valorização salarial não está ocorrendo. Para você ter uma ideia, quem entrou na Endur lá por volta de 83, 87, ganhando 3 salários mínimos, a título de comparação, hoje está com 1,5 a 2 salários mínimos. Culpa do quê? Culpa da não concessão de ganhos reais. A política de mínimo nacional teve valorização, teve, né, valorização constante em diversos governos, e enquanto isso a Endur continua naquela prática arcaica, vamos apenas repor a inflação. Isso se reproduz hoje. Quem entrou com 3 salários mínimos na década de 80, hoje está de 1,5 a 2 salários mínimos, a título de comparação, né? Se tivesse feito a política de recomposição salarial de ganhos reais, hoje estaria basicamente nisso, talvez até mais de 3 mínimos, né? Se tivesse reposto a inflação e dado mais ganhos reais, né? De 2 a 3% ao longo dos anos, em 20 anos, imagina como nós estaríamos hoje, né? PNPC mais 2, 3%. Muitas vezes é isso, né? Falta de visão a médio e especialmente a longo prazo, né? Então teve essa frustração ano passado, sim, e que nós estamos correndo esse ano em busca desse ganho real para finalmente enfrentar essa valorização salarial. Se no primeiro ano de gestão não deu, no segundo não tem desculpa para não começar a enfrentar, né? Isso que você está falando, né, Luiz Carlos? O trabalhador só vai perceber mesmo, vai sentir mesmo, na hora da aposentadoria, né? Sim, já estão sentindo, aqueles que precisam aposentar já estão sentindo. E daí o salário fica muito reduzido, né? Porque quando você tem essas vantagens, como você falou aí no Vale Refeição, vale isso, vale aquilo, não tem reflexo. Vale, horas extras, então, você se engana, você, né, se deixa... Engana ou se deixa enganar, né? De repente também na inocência. Mas vale alimentação e vale de qualquer espécie, não entra na folha de pagamento, não tem impostos, né? Não tem INSS, FGTS, enfim, você não, quando você aposentar ou você se encostar pelo INSS, seus rendimentos estarão, né, em queda livre porque não teve essa valorização salarial. Então os vales são paliativos. Não seriam necessários vales se você tivesse o salário ideal, né?
Então, a nossa luta constante é isso. Ô Luiz Carlos, e qual é a proposta de ganho real hoje dos trabalhadores da Endur? O nosso foco, nós estamos sendo até generosos com a administração e com a Endur, por extensão, nós estamos cobrando apenas que implante a política de valorização salarial. A proposta viria... 100%. A proposta viria do patronal diante de uma política de valorização. Claro, nós estamos obrigados a aceitar, mas ele que faça a proposta de valorização, porque o que ocorre? Ano passado nós pedimos 15% de valorização de ganho real fora do INPC. Não veio nada, gerou-se uma frustração coletiva, né? Esse ano o que nós estamos propondo? Que se implante simplesmente a política de valorização salarial. O INPC é o básico, ele vai ter que implantar, vai ter que conceder. Agora, o que ele vai dar após isso? Que é a cobrança da política de valorização salarial. Então, nós deixamos em aberto para o patronal fazer a proposta, o que ele considera que é valorização. Em cima disso, nós levaremos uma assembleia que rejeitará ou acatará isso, né? A proposta viria do prefeito Beto do Lixo? Em princípio da Endur, mas nós sabemos que como é vinculado, certamente ele vai fará uma consulta ao prefeito, né? Eu tenho uma sugestão de um número de liberalismo. Abaixo de 1. Um zero, bem redondão. Porque se não vai nada para os servidores, não vai para a Endur, né? Para os servidores municipais. Mas o Ascânio tem dito que nós estamos no melhor, ou fechamos o ano passado, como o melhor dos últimos 8 anos. Se ele fechou como o melhor dos últimos 8 anos, então ele está melhor que 2010. Eu ia te perguntar isso, a base de cálculos para vir a mais do INPC, é baseado em quê? No lucro da empresa? A empresa não visa lucro, como é que é isso? Ontem mesmo nós comentamos sobre isso aí, eu conversei com a Ascânio ontem, que se for nessa questão de lucro, nós nunca vamos ter valorização, né? Mas eu estava dizendo o seguinte, Jair, se nós estivermos melhor esse ano que 2010, então não tem por que não dar ganho real, porque em 2010, com todos os defeitos, melhor financeiramente. Se está melhor que 2010, não tem desculpa para não concessão de ganhos reais, porque em 2010, com todos os defeitos da gestão escravinato, em 2010 teve ganhos reais, ocorreram em ganhos reais. E foram 9% de ganhos reais fora a inflação do período, 6% em abril e mais 3% em outubro, fora 4,77% em março, que é a data base nossa, né? Então, se nós estamos financeiramente, a empresa está melhor do que os últimos 8 anos, como o Ascânio tem dito, então ele não tem como não conceder um ganho real até superior a esses 9% da gestão escravinato. Nós estamos dispostos a aceitar fracionado, como disse que o escravinato concedeu em abril e em outubro. 2%, mais ou menos? Deu 9% de ganhos reais, né? Deu 9%. Se você jogar o NPC junto, na época deu 14%, para você arredondar, né? Então nós estamos dispostos a aceitar um parcelamento, desde que esteja incluso no acordo coletivo, como um compromisso. Você, na época X, eu vou conceder tal por cento a título de ganhos reais. Se está melhor que 2010, você não tem por que não conceder. Se o Escravinato conseguiu, o Beto Lunite, o Ascânio consegue por extensão. Só ir no mesmo caminho que foi buscado naquela época. Se tinha recurso, vai ter também em 2014, com certeza. Há essa proposta de valorização. Exatamente. Não é? Exatamente. O Escravinato não tinha esse compromisso assumido com o sindicato, formalmente ele, no plano de governo dele durante a campanha, e mesmo sem isso ele reconheceu que o sindicato tinha razão, né, nossa reivindicação, e implantou esse ganho real. Então o Beto, como tem esse compromisso de implementação da valorização salarial, não tem como não conceder se está a empresa bem financeiramente melhor do que os últimos 8 anos, né? Se o Ascânio e o Beto do NIT chegar para você, que é presidente do sindicato, e oferecer, para acabar a conversa, 5%, vocês vão aceitar? A categoria vai aceitar? 5% de ganho real. Nós levaríamos a uma assembleia, né? A assembleia, eu acredito que há espaço para mais que isso. Se está melhor que os últimos 8 anos, há um espaço para mais que isso, né? Pelo menos os 10%, seja fracionado, mas 10% a título de ganhos reais, né? Mas se vir essa proposta de 5% de ganhos reais, e for fechado isso, não tiver mais avanço à frente, nós levaremos uma assembleia, né? O coletivo decidirá se acata essa ideia de ganho. De toda forma, seria um ganho real, né? Nós levaríamos a votação em assembleia, o coletivo decide, né? Na minha visão pessoal, acredito que há espaço para mais que isso, levando-se em consideração que tem sido propagado, de que, inclusive, teve um resultado positivo. Parece que fechou o ano, eu não vi os números ainda, mas fechou o ano a Endur, segundo o Ascânio, com resultado mínimo a mais positivo, sem dever. Então, se não está devendo,
sinal que há alguma folga financeira, né? Esse possível reajuste para os trabalhadores da Endur entra no limite prudencial das folhas do município? Não. A Endur é uma situação, ela tem autonomia financeira, então é por isso que eu digo, a situação da prefeitura é uma coisa, eles têm aquelas amarrações legais, a Endur não tem. Se ela tem condições financeiras para em caixa, ela não tem por que não conceder, porque não tem. Você tem conhecimento do aporte financeiro que a prefeitura tem dado à Endur? Se tem dado isso ou não, Oscar? Não, as informações não chegam. Essas informações ficam mais em nível, posso até tentar conseguir essa informação, mas ela está em mais em nível fechado, a título daquelas informações mais de direção, pode haver uma situação financeira boa, mas a Endur tendo déficit e a prefeitura bancando esse déficit. Pode ter isso também, né? Então é um questionamento que tem que se levantar. Eu sei que tem vários contratos que a Endur tem tudo feito, tem cumprido, tem várias obras sendo executadas, ela não para, né? Ela está em constante obra no dia a dia, enfim. Então, precisa se valorizar, né? Porque tem muitos servidores hoje, eu diria que a maioria está desmotivada hoje da Endur por isso. Salarialmente não tem valorização, né? A última valorização foi em 2010, estamos com 3 anos sem nenhum tipo de valorização salarial. Então, vários estão desmotivados, isso se reflete, de repente, num serviço de menor qualidade, não por culpa do funcionário, mas porque ele está desmotivado. De repente, as obras demoram mais, porque ele não está motivado para a execução dos trabalhos, né? Então é preciso dar essa injeção de ânimo, de ganhos reais, melhorar esse vale alimentação, que enquanto o salário não for o ideal, nós não podemos abrir mão dos vales, infelizmente, né? Quando for o ideal, não tem por que não extinguir, mas como ele está hoje, o salário em queda livre, tem que ter a reposição mais os vales para, né, compensar. A sobrevivência da Endur tem muito a ver com o asfaltamento, e é em função disso que tem muito asfaltamento também no interior, também para sobreviver a Endur. Como é que está a condição de trabalho desse pessoal do asfaltamento dos campos? Oficialmente eles têm fornecido os EPIs, os equipamentos necessários, né, nos setores em que precisam de máscaras, tem as máscaras, protetor solar, né, que é uma reivindicação nossa lá do passado, que antigamente não tinha. Protetor solar é chapéu? Protetor solar mesmo, chapéu também, mas protetor solar também. Protetor solar também, como incluso nas nossas pautas, na gestão de cabinato, no líquido mesmo, de farmácia, enfim. É necessário, né, porque você fica exposto ao sol aí, que está ocorrendo um verão bastante castigante, né, para quem trabalha no sol ao sol, então eles usam protetores solares como até uma forma de EPI. Então tem sido fornecidos os EPIs, até onde eu sei, os equipamentos estão sendo fornecidos. Ocorreu problemas com uniformes ano passado, eu até coloquei diante das nossas pautas que foi o pior ano em relação aos uniformes, e os últimos 7 anos no que a direção concorda, ainda que eles aleguem que não é culpa deles porque eles fazem a licitação e a empresa que deu furo. Mas enfim, independente disso, houve a falha, e foi na questão de uniformes, houve atraso, teve pessoas que não receberam uniforme durante o ano inteiro, ano passado, casos de vigias, que não receberam os uniformes e foram receber agora no começo do ano os 2 uniformes obrigatórios do ano passado. Então, houve essa grave falha e a empresa procurará corrigir esse ano, mas houve. Então, eu coloquei diante protocolei, enfim, está documentado que foi o pior ano dos últimos 7 em relação ao fornecimento dos uniformes. Mas não tem havido queixas em relação à falta de EPIs, equipamento de proteção individual, né? E se houver, nós estamos abertos a receber essa reclamação e passar adiante e cobrar, né, dos responsáveis. Muito bem, 11h37, o Contraponto hoje está recebendo o Luiz Carlos dos Santos, que é o presidente do Sintrae. Antes de irmos para o intervalo, dá um recado aí para os moradores do loteamento Cedro, lá na região. 11h42, o Contraponto hoje está recebendo o Luiz Carlos dos Santos, ele é o presidente do Sintrae. Luiz Carlos, tiveram reunião aí recente com o representante da Endur sobre o acordo coletivo? Nós tivemos ontem a segunda reunião, a primeira foi 27 de fevereiro, né? E a segunda foi ontem, diante de um processo de negociação que deve se estender até o final do mês, porque nós ainda não conseguimos arrancar dele só a proposta salarial, né? Que é o foco central. Enquanto a gente não sair dessa pauta do salarial, as outras todas vão ficar engessadas, porque nós não vamos levar para a Assembleia apenas o INPC, né? Então, nós temos que esperar qual a proposta da empresa em relação aos salários, que é o que impacta diretamente, né? Salários, os vales também, que por enquanto não podemos abrir mão. Já tivemos algumas negativas, por exemplo, as 40 horas semanais para operacional
o que ocorre hoje é uma disparidade. O administrativo faz 40 segunda a sexta, 8 horas diárias, e o operacional tem que fazer segunda a sexta também, mas 44 horas semanais. Antigamente era segunda a sábado, 44. Aí uma das nossas conquistas históricas foi liberar o sábado para o pessoal do operacional, mas continua as 44 horas semanais. Então são 44 semanais, enquanto o operacional faz 40. Dá para fazer uma base de comparação se você pegar os motoristas da prefeitura que fazem 40 horas e os da Endur fazem 44. Nós entendemos que caberia aí uma equiparação de horários, né, entre o operacional e administrativo da Endur. Falar em motoristas, me pediram para esclarecer uma situação aqui que foi levada no programa, quando foi dito que os motoristas da Endur, no pátio de máquinas, estariam tirando sarro dos motoristas da prefeitura por uma suposta vantagem financeira dos motoristas da Endur em relação aos motoristas da prefeitura, o que não procede. Eu já imaginava que não procedia e tive a confirmação hoje de um motorista da Endur que me ligou. Ele foi conversar para esclarecer a situação com os motoristas da prefeitura e não procede isso aí. O que ocorreu é que quando o sindicato dos servidores foi ouvir os motoristas da prefeitura lá no pátio de máquinas, os motoristas da prefeitura fizeram lá uma crítica em relação a salários, etc. Mas em nenhum momento eles disseram que estão recebendo tipo uma tiração de sarro dos motoristas da Endur, o que não teria nem motivo de ser, porque a diferença é mínima e, na verdade, os dois, tanto motoristas da prefeitura quanto da Endur, estão no mesmo barco, ou seja, em queda salarial, em defasagem salarial, então não teria motivo nenhum para motorista da Endur tirar sarro de motorista da prefeitura. Não há essa tiração de sarro, há sim um entendimento em que ambas as partes, tanto a prefeitura quanto a Endur, devem ter a valorização salarial da prefeitura, devem ter a valorização da direção da Endur, não há motivo nenhum para tiração de sarro. Gerou até um certo desconforto quando o pessoal ficou sabendo que tinha essa informação. Então eu estou aqui para esclarecer que nós não tiramos sarro de motoristas ou servidores de uma forma geral, estamos todos num barco só, numa caminhada só. O foco é a valorização salarial lá na prefeitura, na Endur, sem nenhum tipo de bullying, digamos assim, de tiração de sarro de forma alguma. Então, apenas esse esclarecimento que me pediram, já que eu estava vindo aqui, várias pessoas nos ouvem, familiares, de motoristas, de servidores de uma forma geral, não há tiração de sarro, há sim um sentimento de solidariedade do Sindicato dos Servidores da Endur para com os da prefeitura, e eu creio que é recíproco essa solidariedade, né? Os salários estão defasados de ambos os lados, muita gente, muitos comissionados, poderia se cortar, enfim, para conceder essa valorização. Apenas um esclarecimento. Bem. Quando que é a data base de vocês? Março agora. Nós temos que ter um acordo coletivo até o fechamento de março. E se o patrão não oferecer, não fizer nenhuma proposta? Vai para a Assembleia. Vai para a Assembleia e a Assembleia pode dar sinalizações claras e pode haver paralisações, manifestações. Eu estava ouvindo você falando das lotéricas, né, que pode gerar um incômodo. Imagine você parar a Endur, parar a usina de asfalto, pedreira, não vai ter produção de asfalto diante de uma reclamação legítima, né, da classe trabalhadora. Não haverá obras executadas pela Endur enquanto existir esse movimento de paralisação, o que tem de 80% de chance de se ocorrer diante de uma proposta negativa do patronal. Todo dia eu ouço falar nisso, nós vamos paralisar, eu tenho pedido calma, porque nós estamos ainda num período hábil de negociação, né? Mas pós-proposta, tem toda a chance, sim. Se a proposta for negativa, tem toda a chance de manifestações, paralisações, e com todo o aval do sindicato, porque vem se perpetuando uma situação que, né, não está ficando insustentável, nós não, mesmo diante desse canal aberto de diálogo, mas muito diálogo e poucos resultados, também não resolve. O ideal é ter, sim, amplo diálogo, mas com resultados, porque senão fica numa conversa vazia, né? Muita proposta, muita ideia de que o servidor da Endur é capacitado, etc, mas o servidor quer a valorização. Então, há cerca de 80% de chance de manifestações, paralisações, mesmo setorizadas, enfim, há um descontentamento generalizado e isso poderá, né, desembocar numa assembleia aí com indicativo de greve, né? Mas só a partir de abril, porque até dia 31 de março... Nós tivemos uma resposta até pelo menos o dia 20, mais ou menos, dá tempo da gente fazer uma assembleia, né, até o final do mês, mas sim, até no começo de abril, sim.
mas pós-dia da mentira, para não ficar uma coisa meio complicada, né? Mas, de toda forma, há, sim, um sentimento coletivo de paralisações, como há nos servidores públicos municipais também, né? Exatamente isso que eu ia te dizer. O dia 18, terça-feira, tem a Assembleia, e há uma forte indicação aí de que os servidores façam uma paralisação em relação também à falta de reivindicação. O governo Beto Muniz não sinalizou nenhum ganho real. A Assembleia decidiu aí de 12% de ganho real, mas o que o sindicato ouviu foram vários sonoros não, né? Várias negativas. Inclusive você começou a citar aí, nós temos algumas negativas. Mas você tocou no assunto lá no pátio das máquinas. Tem uma outra situação, que o pessoal reclama lá, é a questão do cartão ponto. Vocês batem o cartão ponto juntos com os servidores, lá, os servidores da prefeitura, é isso? Isso, há um compartilhamento de pátio, né? Só que não tem uma cobertura ali, parece complicado, vai ter tempo de chuvas ali, o pessoal fica tudo ao tempo ali, já é complicado, muito tempo. E me parece que há um murmúrio aí, um zum que vão mudar o pátio de máquinas ali para um outro lugar mais adequado, que vai atender as necessidades do blá 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 dos servidores. Mas enquanto isso o pessoal fica lá, tem essa dificuldade lá, né, Ricardo? Essa dificuldade é histórica e essa transferência de parte de máquinas, até onde eu sei, não procede. Não tá, nós perguntamos para a direção da empresa se existe mesmo essa ideia de concreto, nada. É uma especulação, né? Quando eu falo pátio de máquinas, inclui também a Endur? Se houver essa mudança para outro lugar, sairia a Endur também junto dali, Luiz Carlos? É um pátio hoje compartilhado, né? A entrada do pátio de máquinas ali é compartilhada. Só tem uma separação lá no meio, mas para entrar você tem que passar pelo pátio de máquinas da prefeitura. Então há essa dificuldade, sim, ao relento, sol ou chuva, especialmente em épocas de chuva, né? O pessoal fica mesmo exposto, né? Mais os da Endur, que tem muito mais servidores ali, né? Fica exposto. Há projetos a respeito de construção de um abrigo, mais pelo pátio da Endur. Lá abriria-se um portão, outro portão, via ali no sentido JJ, específico para Endur, né? Então teria uma cobertura específica ali para proteção. Então seria tirado o cartão ponto ali de onde é hoje, o relógio ponto, levado para o pátio da Endur e parece que teria essa divisão. Há projetos a respeito, mas o projeto não tem saído do papel, né? Então o servidor continua exposto a sol, a chuva, etc. E há até uma movimentação que o dia em que estiver chovendo, parece que eles planejam sair ali da portaria e ir lá para a sede administrativa tentar bater o cartão lá, que lá é protegido. Então eles entrariam lá no administrativo da Endur, porque lá tem um relógio digital também para registro do administrativo. É mais uma vantagem que o administrativo tem sobre o operacional, que faça chuva, faça sol, eles estão embaixo de uma cobertura, com ar-condicionado e tudo, né? Então os servidores sairiam ali da portaria e iriam direto lá na casa do Ascani Companhia Limitada, para bater registrar o ponto lá. E inclusive planejam me chamar, e se me chamar eu vou lá dar esse apoio para eles. Vamos aqui, vamos registrar digital de cada um. E em dias de chuva nós vamos vir bater o cartão aqui, porque lá nós estamos expostos lá, né, ao frio, à chuva, se tiver muito calor, ao sol também, né? Mas enfim, pior em tempos de chuva, né? Então um dia que estiver chovendo, se quiserem me chamar, eu vou lá para dar esse aval, o sindicato vai dar esse aval para todos os servidores que precisam bater cartão se dirigirem até a sede administrativa da Endur, onde tem um relógio digital para bater ali embaixo da proteção, né, contra a chuva, enfim, no ar-condicionado, etc. Há projetos, mas não há a operacionalização disso, não colocam em execução o que tem no papel. Há uma falha grave que se estende há anos e que precisa ser resolvido antes que ocorra essa situação que eu te falei, né? Que seria um gesto extremo, mas plenamente legítimo, né? O pessoal não ficaria constrangido de alguma forma lá não, né, para o administrativo? O que eu pensei eu não posso dizer. Eu ia dizer que se dane. Então eu já disse, né? Que se dane eles. Nós precisamos que o operacional seja valorizado, que o operacional saia dessa cobertura, precisa, aliás, dessa cobertura, eles precisam. Se não tem, é uma situação extrema, né? Então, se o administrativo, se o setor administrativo vai ficar constrangido ou não,
o problema será exclusivamente deles. A maioria da Enduro é operacional, né? A maioria absoluta é operacional. 80 a 90% da Enduro é operacional. Então, a maioria se sobrepõe à minoria, ainda mais quando a minoria tem vantagens a minoria tem vantagens que a maioria não tem alcançado até aqui, né? Tipo 40 horas semanais, tipo ar-condicionado, tipo esse relógio de ponto, que é protegido das intempéries, né? Então, se o administrativo se sente incomodado, que espere lá fora, dias embaixo de chuva, né? O pessoal do operacional, todos eles batem cartão lá, né? Nesse local? Todos eles batem cartão. Tem que passar lá de manhã da entrada? Não, o operacional sim. O operacional todos na entrada e na saída, nos intervalos de almoço, tem que bater cartão. Está trabalhando lá na pedreira, tem que voltar ali para... Não, na pedreira tem um relógio digital. Se você estiver lá e a sua digital estiver cadastrada, você pode no local que você tiver um relógio digital e você tiver cadastrado a sua digital, você pode bater lá. Agora, se você estiver num lugar em que não tem um relógio digital e você não consiga chegar a tempo lá na portaria, certo? Tem um responsável pelo setor que pode anotar no papel, né, no relógio ponto do sistema antigo. Está o horário, intervalo de almoço, ele anota ali do funcionário. Mas via de regra, sim, as pessoas têm que se dirigirem até o pátio, porque o refeitório é lá no pátio de máquinas, né? Na hora do almoço, os encarregados trazem todo o pátio de máquinas e a pessoa tem que registrar o cartão ali. Talvez eu tenha sido um pouco agressivo com o administrativo, mas diante da situação extrema, as medidas também são extremas e as reações também, né? Mas eu acredito que o administrativo seria solidário, com algumas exceções ali conhecidas, históricas, o administrativo seria solidário. Mas, a grosso modo, é isso, que se dane os descontentes do administrativo, o operacional tem prioridade. Eu né? quero reiterar aqui, né, Jair, que eu não quis ser maldoso com essa pergunta, é que eu já passei por situação parecida assim, em algum tempo, eu trabalhei em um serviço que era mais sujo, né, mais pesado e tal, e quando você passava perto do administrativo, geralmente não acertava, né, fechava o nariz e tal, mas, né, pelo amor de Deus, vamos continuar aqui. Tem isso mesmo. Até hoje existem umas pessoas que eu não vou nominar porque eu não vou querer ser processado, né? Já tenho muito processo nas minhas costas, não quero mais um. Mas existe essa situação, né? De você achar que o operacional está lá labutando, está sujo, está de repente cheirando suor e tal. Você tem que entender que ele está fazendo a parte laboral lá, ele está carregando a empresa nas costas. 80% a 90% é operacional. O administrativo tem o seu valor, sim, mas não pode se desfazer do operacional que está ali no sol. Eu acredito que, no fundo, está tudo no mesmo barco, né? De uma forma ou de outra, está tudo no mesmo barco. Então não há esse povo que faz esse tipo de coisa, mas é bem restrito, bem reduzido, né? E você estava citando ali as negativas aí do acordo coletivo, o que mais tem aí? Nós gostaríamos que fosse implantado o Vale Cultura, mas... diante da situação financeira da empresa, o Ascani tem dado negativas a respeito, pelo menos provisoriamente, ele tem dado negativas a respeito do Vale Cultura, né? Que se ele implantasse hoje, a empresa teria que pagar para conceder, ela não teria isenção. Tipo assim, ela teria prejuízo, isso que ele quis dizer. Ela teria prejuízo diante disso, que o abatimento do imposto seria irrisório, o que não supriria o que eles estariam concedendo, né? Então, esse Vale Cultura vai ficar para, a não ser que a Assembleia decida marcar presença em cima disso aí, o Vale Cultura vai ficar para um próximo acordo, né? Férias coletivas, que era um desejo da categoria também, o Ascani entende que a empresa não consegue parar 20 dias, digamos assim, 10 dias, ela 100% não consegue parar para conceder as férias coletivas, fora aquelas situações de que foi colocado que pessoas com mais de 50 anos não poderiam fracionar férias, enfim, mas eu fui ver isso aí, não pode fracionar, mas poderia vender esse terço de férias, né? Mas enfim, as férias coletivas também recebeu um veto. O pedido de férias coletivas foi no seguinte foco, que existem pessoas que tradicionalmente pegam sempre férias em dezembro, e não mudam, não há um rodízio. Então, de repente, aquele que gostaria de ter aquelas férias em dezembro, para ficar com a família, enfim, não está sendo beneficiado, enquanto aquelas pessoas de sempre estão recebendo férias em dezembro, que são aquele fechamento de ano, tem o Natal, né, enfim, aquela correria de fim de ano. Então, as férias coletivas foram nesse sentido. Então, todos tiram férias no Natal, todos tiram férias na virada do ano, né, todos teriam o mesmo privilégio, as mesmas vantagens. Como alternativa, fica aí a sugestão, faça um rodízio, então, né, não se mantenha as mesmas cabeças privilegiadas, digamos assim,
tiram férias sempre no mesmo mês de dezembro, né? A reclamação é nesse sentido, você pede férias em dezembro, mas não pode porque tem aquele que sempre tira. Mas as férias coletivas, como uma forma de equiparar todos, foi rejeitada pela CAN devido a essa dificuldade da empresa em parar as atividades, que o operacional está sempre, né, trabalhando, enfim, não teria como parar pelo menos 10, 15 dias. Tem contratos, etc. A prefeitura sempre precisa da Endur para fazer algum tapa-buraco e tal, então ela não conseguiria parar. Ele diz que operacionalmente é difícil de ser, e financeiramente também é difícil de ser posto em prática, né? As 40 horas semanais deveriam sair do papel, né? A empresa deveria fazer essa equiparação como uma questão de justiça, né? Você vê funções similares na prefeitura, realizando 40 horas, enquanto na Endur são 44, fora aquela luta histórica nacional das 40 horas semanais, né? Ou seja, a empresa está esperando que venha de cima a baixo essa conquista coletiva das 40 semanais. Poderia inovar e não quer inovar mesmo estando numa nova administração, num novo modo de ver as coisas segundo o que foi proposto na campanha, né? É uma pena que não se dê esse exemplo em Toledo, da Endur, empresa pública, dando esse exemplo, que poderia ser um espelho para outras categorias aí, né? A Endur implantou 40, inovou e outros também correriam atrás, poderia dar esse exemplo que não está dando, infelizmente, né? Então, as outras pautas ficaram, teve essas duas negativas, Wagner, e as outras pautas ficaram para nós negociarmos durante esse período, né? Eu queria estipular uma multa de 10 salários mínimos na indústria se ela descumprisse acordo coletivo, porque ela não topa a versão oficial porque ela não tem intenção de descumprir o acordo, né? Porque hoje é um salário mínimo, é irrisório, né? Então nós gostaríamos de multiplicar por 10 e, né, colocar uma multa mais significativa, 10 salários mínimos. Ele, obviamente, não toparam. Eu coloquei para marcar posição, mas eu sabia que isso não ia ocorrer, né? 10 salários mínimos para cumprir o acordo coletivo. Então, acho que não vai mudar porque não tem interesse em cumprir o acordo. Tá certo, né? Ademilson, tem alguém na linha? Está na linha ainda? Alô? Opa, bom dia, quem? Fala mais alto que nós não estamos te ouvindo, hein? Aguinaldinho da Endur? Ah, sim, pode falar. Tá certo, obrigado, Aguinaldo. Ele fez um panorama em relação ao cartão ponto, né, os caras ouviu, também algumas reivindicações que estão, inclusive, que foram pauta de debate antes do prefeito Beto assumir, na campanha eleitoral ainda, e depois, ao final, sobre as casas para os servidores da Endur, os trabalhadores da Endur, quer dizer, a habitação para outros da sociedade, e os servidores públicos e os trabalhadores públicos não têm uma casa para morar, ou alguns deles não têm. Né? Essa pauta da aplicação para os servidores consta na nossa reivindicação, o item 4, até surgiu de uma conversa com o próprio Aguinaldinho, né?
que é uma pessoa que está constantemente militando aí, batalhando, já concorreu à direção do sindicato, enfim, né, é uma liderança dentro da classe trabalhadora, dentro do operacional, né. E ele tem razão quando ele aponta a questão da habitação, né. Falta na Enduro uma política de habitação voltada aos servidores, porque a Enduro executa as obras, faz nesses loteamentos, faz calçadas, faz os asfaltos, enfim, e ele próprio não tem a habitação, né? Então ele faz para os outros, mas ele muitas vezes não tem. Tem, por exemplo, o caso de uma zeladora, ela está ganhando o base 815 a 820, e ela tem que pagar um aluguel de R$400, ela, com filhos, enfim, né, tem escolas, gastos, enfim, ela precisaria e precisa de habitação, ou tem que arranjar vários empregos para se manter e manter a questão do aluguel. Falta uma política de habitação, nós levamos isso para o Ascânio, a ideia dele, e é uma ideia que pode ser viabilizada, é um convênio, uma tratativa com a administração municipal, né, que destinaria, de repente, via lei, um percentual, né, de casas para servidores, entre os servidores da prefeitura e da Enduro, né, não tem problema, desde que os servidores estejam beneficiados nessa política de habitação popular, né, porque não é, de toda forma, não é gratuita, ninguém vai doar nada, né, você vai pagar, enfim, pode ser de alguma forma subsidiado, mas você sempre vai ter algum custo disso aí. Então ele está plenamente correto, está nas mãos do Ascânio, da administração municipal, e é uma pauta de amplo alcance social. E essa questão de encarregados baterem ponto na administrativo, fugindo de bater o ponto com seus companheiros, né, muitas vezes os encarregados do setor, na verdade, fazem parte do operacional, né, então ele deveria bater e dar o exemplo, batendo o seu ponto, registrando pontos junto com seus companheiros do setor operacional. Na minha visão, está totalmente irregular, né, são poucos metros que separam a portaria do escritório administrativo, né, então eu acredito que por fazerem parte do operacional, até como uma questão de exemplo, né, de companheirismo e tal, deveriam bater junto com todos os demais, registrar o seu ponto lá, né, não vamos fazer essa desagregação. Ou abre-se o ponto, como eu disse, para todos os servidores irem lá, no maior conforto, todos os servidores do operacional, registra digital lá, e você vai escapar de sol e chuva, né. Então, há aí uma distorção que também vamos levar ao Ascânio. Nós não somos favoráveis a nenhum tipo de privilégio, né, muito pelo contrário. Muito bem. Luiz Carlos, obrigado pela sua participação hoje, mais uma vez, aqui no Contraponto. Eu agradeço ao convite e fica aí o alerta à administração municipal, à administração da Enduro também, que, repito, há pelo menos 80% de chance de uma paralisação, manifestação, enfim, de descontentamento do coletivo se nós não fomos valorizados no aspecto salarial e no aspecto social como um todo, né? Então fica esse alerta aos servidores, fica a certeza aí, o compromisso dos sindicatos de que nós estamos 100% em favor dos servidores, que eles aguardem a resposta oficial da Enduro antes de qualquer tipo de manifestação, para nós não cairmos na ilegalidade. Diante da resposta da Enduro, nós vamos levar para uma assembleia, diante dessa assembleia, sim, a maioria decidirá o que fazer, mas que aguardem, né, estamos num processo de negociação, estamos em tempo hábil, e que o sindicato está 100% ao lado dos servidores, especialmente do operacional que dá esse suporte. Então, agradeço mais uma vez, e sempre que convidados estaremos aqui. Muito obrigado. Muito bem, um abraço aí a todos os trabalhadores da Enduro, sintonizados aqui na Nova Integração.